Isn't it just beautiful here? Oh yeah, it's really beautiful here. Bem-vindos! Hoje a gente vai falar sobre adjetivos. Today we're going to talk about adjectives. Adjetivos são aquelas palavras como bonito, bonita, velho, novo, difícil, fácil. E como sempre, não é só eu quem vai falar, é você também. Pois aqui a gente quer realmente aprender. A gente vai realmente aprender, se você quiser. E você não vai simplesmente assistir algum gringo falando qualquer coisa. Além de aprender um monte de adjetivos, a gente vai trabalhar com pares de adjetivos como grande, pequeno, baixo, alto, bonito, feio. Você também vai aprender a fazer comparações entre coisas, entre pessoas. A é mais bonita que B. B não é tão bonita quanto A. A é a pessoa mais bonita do mundo. Beleza? Are you ready? Let's go! And remember to turn on the subtitles in case you need them. Blah blah blah. Blah blah. Blá blá blá. Blah blah blah. Blá blá. Blah blah blah. Blah. Blá. Vamos começar com a teoria. Vocês vão ver que os adjetivos em inglês são bem mais fáceis que os adjetivos em português. Eu vou mostrar as diferenças, vou mostrar como se usam as várias formas dos adjetivos em inglês e depois a gente vai fazer a prática, que vai ajudar vocês a realmente dominarem esses adjetivos e as formas todas. Primeiramente, fora Temer. Não, fora todos eles, na verdade, né? Vamos tomar de volta a nossa responsabilidade, a nossa vida e não deixar para eles. Uma mudança, por exemplo, é aprender inglês. Eu vou ajudar vocês. Os adjetivos, então, em português, eles se mudam de acordo com o substantivo, com o gênero do substantivo e o número do substantivo. Em inglês, isso não acontece. Isso deixa os adjetivos bem mais fáceis em inglês do que em português. Exemplo: bom homem, uma boa mulher, bons homens, boas mulheres. 4 formas diferentes do adjetivo. Em inglês, é tudo good. A good man, a good woman, good men, good women. Mas temos formas diferentes dos adjetivos nas comparações. Temos então 3 formas de cada adjetivo. 3 formas distintas. Vamos começar com a simples, que é a forma básica, que se chama positive em inglês. Ela se usa quando se fala normalmente de, por exemplo, o homem é bom, né? E também na seguinte comparação. A é tão grande quanto B. A é tão importante quanto B. Em inglês se fala da seguinte maneira. A is as big as B. A is as important as B. Ok? Então, essa forma do as good as important as, se usa quando se compara duas coisas. A próxima forma também se usa quando se compara duas coisas. Por exemplo, A é maior que B. A é mais importante que B. Aqui a gente usa a forma em inglês que se chama comparative, que é com ER no final. Exemplo: A is bigger than B. Ok? ER no adjetivo e depois than, que em português seria do que, né? A is bigger than B. E nas palavras mais longas, que tem 3 sílabas ou mais, a gente usa more, como em português também, mais importante. More important. A is more important than B. Ok? A is more important than B. A terceira forma, que se chama superlative, é feita com ST no fim do adjetivo. Ela é usada quando se compara um grupo de coisas, várias coisas, digamos 3 ou mais coisas, e se fala que um deles é o máximo de todos. Exemplo: A is the biggest country in the world. A is the biggest country in the world. E com os adjetivos que são mais longos, que têm 3 sílabas ou mais, a gente usa de novo uma forma de more, que é most, nesse caso, most, com ST. A is the most important thing in the world.
a coisa mais importante. A is the most important thing in the world. English is not the most difficult language to learn. English is not the most difficult language to learn. Agora vamos para a prática, que realmente é carregadíssima de aprendizado para você. Além de aprender um monte de adjetivos e como se usam com todas as formas, você vai aprender como se diz em inglês parecer. Ela parece triste, ele parece com Tom Hanks, parece difícil, parece estranho, blá blá blá. Esse parecer não é só uma palavra em inglês, tem várias palavras que tem que se usar. É um pouco complicado, mas nem tanto. Então, você vai aprender muito mesmo. Pode ser que seja bom fazer essa aula mais do que uma vez. E a segunda vez você pode tentar se você consegue sem legendas, sem a ajuda das legendas. E lembra que é para você falar comigo em voz alta. Claro que você pode usar esse vídeo do jeito que você quiser, mas falando em voz alta, você vai aprender muito mais. Vai lembrar muito melhor das coisas depois e vai treinar também sua pronúncia. Não seja tímido, pois eu duvido que vai aprender tudo isso em tão pouco tempo em outro lugar. Ok? Estamos prontos? Vamos lá! Começamos com big, small, grande, pequeno. As formas são big, bigger, biggest, small, smaller, smallest. Eu vou fazer um monte de perguntas, como sempre, e você tenta responder em voz alta. Tenta repetir as coisas que eu falo, do jeito que eu falo, e só colocar a resposta, né? Sim ou não, e depois a forma correta do adjetivo e tudo, para fazer sentido, ok? Eu vou começar bem simples. Is Brazil a big country? Is Brazil a big country? And you have two options. Yes, Brazil is a big country, or no, Brazil is not a big country. Next. Is Uruguay a big or a small country? Is Argentina a big or a small country? Is Argentina as big as Brazil? And you have two options. Yes, Argentina is as big as Brazil, or no, Argentina is not as big as Brazil. Okay? Is Argentina as big as Brazil? Is a squirrel a small animal? Is a squirrel a small animal? Is a cat a small animal too? Is a cat a small animal too? Is a cat as small as a squirrel? Is a cat as small as a squirrel? Is a squirrel smaller than a cat? Is a squirrel smaller than a cat? O próximo é, em português, muito, mais e pouco, menos. Em inglês, esse é meio complicado, com muitas formas diferentes. A gente tem que diferenciar entre coisas contáveis e não contáveis. Contáveis são coisas que você pode falar 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadeiras, mas você não pode falar 1, 2, 3 petróleo, né? 1, 2, 3 arroz. Não. Então, petróleo e arroz são não contáveis e aí a gente usa uma outra palavra para isso. Em português não é assim, em inglês sim. Então, many é a forma para os contáveis. Many books, many chairs. E para as coisas não contáveis é much. Much money, much water, much oil. E as formas são many, more, most. E o contrário de many é few, fewer, fewest. Os não contáveis são much, more, most. E o contrário, little, less, least. Ok? Vamos lá praticar.
Are there many people in Brazil? And you have two options. Yes, there are many people in Brazil, or no, there are not many people in Brazil. Are there many people in São Paulo? Are there as many people in Rio as in São Paulo? Are there more people in Rio than in Belo Horizonte? Are there more or fewer people in Rio than in São Paulo? Are there more or fewer people in Rio than in São Paulo? What's the Brazilian state with the most people? What's the Brazilian state with the most people? And you say, the Brazilian state with the most people is... What's the state with the fewest people? What's the state with the fewest people? What's the state with the second most people? What's the state with the second most people? And what's the state with the second fewest people? What's the state with the second fewest people? Are there more or fewer children on this bike than adults? Are there more or fewer children on this bike than adults? And now much. Do you know much English or not so much? Do you know much English or not so much? Not so much, não tanto. Do you know more or less English now than 1 year ago? Do you know more or less English now than 1 year ago? Do you watch more or less TV now than 5 years ago? Do you watch more or less TV now than 5 years ago? Does Michel Temer have more or less power now than Dilma Rousseff? Does Michel Temer have more or less power now than Dilma Rousseff? Ok, o próximo grupo de palavras é comprido, alto, que são meio parecidos os dois. Tem 3 palavras importantes aqui. Quando a gente está falando de comprido de uma coisa, o comprimento de uma coisa é long e short. As formas long, longer, longest, short, shorter, shortest. Quando uma pessoa, a altura da pessoa, em pé, uma coisa que fica em pé, uma árvore que fica em pé também, é tall e short. Tall, taller, tallest. Tall, taller, tallest. Quando é uma coisa alta no sentido abstrato, volume alto, o nível alto, é high e low. High, higher, highest. Low, lower, lowest. Você vai ver como eu uso e você vai entender como se usa, em que exemplo se usa qual deles. Vamos lá nas perguntas. Is this train longer or shorter than that train? Is an episode of a TV series longer or shorter than a movie? Is an episode of a TV series longer or shorter than a movie? Is this woman's hair long or short? Is her hair as long as the young woman's hair? Is her hair as long as the young woman's hair? Are the trees as tall as the stadium?
Are the trees as tall as the stadium? Is the child as tall as the man? Is the child as tall as the man? Is the battery level of the white cell phone higher or lower than the battery level of the black one? Is the battery level of the white cell phone higher or lower than the battery level of the black one? So this is a bit long. And your answer would be the battery level of the white cell phone is than the battery level of the black one. Is your level in English now higher or lower than 1 year ago? Is your level in English now higher or lower than 1 year ago? O próximo par é thick, thin, que em português é grosso, fino, gordo, magro. Então pode ser com coisas e com pessoas também. Is the red wall thicker or thinner than the blue wall? Is the red wall thicker or thinner than the blue wall? Is the blue wall thicker or thinner than the black wall? Is the black wall thicker or thinner than the brown wall? The black wall and the brown wall are equally thick, okay? A and B are equally thick, all right? Is the man thicker or thinner than the woman? O próximo par é bonito e feio. Em inglês, beautiful e ugly. Beautiful tem 3 sílabas, então as formas são beautiful, more beautiful, most beautiful. E ugly, uglier, ugliest. Beautiful se usa para coisas e para pessoas, mas normalmente não se usa para homens. Para mulheres, crianças e tudo sim. Mas você normalmente não diz a beautiful man. Aí se usa handsome, a handsome man. Ok? Do you think this woman is beautiful? And you have 2 options. Yes, I think this woman is beautiful, or no, I don't think this woman or she is beautiful. Okay, so do you think this woman is beautiful? Do you think she is more or less beautiful than this man? Do you think the man is ugly? Do you think he's as ugly as Gollum? Do you think he's as ugly as Gollum? And remember, yes, I think, haha, or no, I don't think, haha. E uma informação rapidinha, se pode usar para falar tipo gostoso, a pessoa é gostosa, seria hot. Hot significa quente, mas para pessoas também pode ser gostoso, gostosa. Hot. Agora vamos falar sobre a palavra parecer. Em português, ela se usa para muitos casos diferentes. Por exemplo, ele parece com Tom Hanks, parece uma ótima ideia, parece que ela não vai vir, parece meio estranho, blá blá blá. Vocês talvez não percebam, mas o uso de parecer nesses exemplos todos é bem diferente. Em inglês se usa várias palavras nesses casos. Quando uma pessoa tem o aspecto de alguma coisa, ele parece fisicamente alguma pessoa, ou ele parece feliz, se usa look. She looks good, she looks great, que é ainda melhor que good, né? She looks good, she looks great, she looks hot. Ok? Ela é gostosa, ela parece gostosa. She looks hot. He looks like Jim Carrey. Então, parecer com algo, look like. He looks like Jim Carrey. Quando uma coisa soa bem, assim, você fala alguma coisa, que ótima ideia. Eu posso falar, sounds good. Sounds good. Or, that sounds good. Sounds like a good idea. Ok? De novo, sounds like, soa como a good idea.
Também se usa feel para parecer. Quando uma coisa se sente, parece estranho assim nos seus sentimentos, assim. It feels wrong. Parece errado fazer isso. It feels wrong. It feels good. E também se usa seem quando é mais geral. Tipo, parece que ele gostou da festa. He seems to enjoy the party. He seems to enjoy the party. He seems happy. Ele parece feliz. Mas, tipo, não é só ele parece fisicamente feliz, ele também dá uma energia de que ele tá feliz. Ele soa tudo nele e parece que ele tá feliz. He seems happy. Vamos praticar? Com as palavras good e bad. Bom e ruim, né? Aí as formas são, de novo, irregulares. Good, better, best, bad, worse, worst. A pronúncia de worse e worst é meio difícil, né? São muitos sons difíceis de uma vez. Mas eu fiz um vídeo sobre isso, sobre pronúncia, que é muito, muito bacana. Vocês podem assistir para aprender como pronunciar worst e worse e world e essas coisas. Vamos na prática. Do you think Michel Temer is a good or a bad president? Do you think Michel Temer is a better or worse president than Dilma Rousseff? Do you think Michel Temer is a better or worse president than Dilma Rousseff? Do you think Brazil is a better or a worse place today than 3 years ago? Do you think Brazil is a better or a worse place now, today, than 3 years ago? Do you think Brad Pitt looks good? Do you think he looks better or worse than Beyoncé? Do you think he looks better or worse than Beyoncé? What's the best movie in the world, in your opinion? What's the best movie in the world? Who's the best singer in the world? Who's the best singer in the world? What do you think? Does this sound good or bad? Does this sound good or bad? O próximo par, forte, fraco. Strong, stronger, strongest. Weak, weaker, weakest. Do you prefer strong or weak coffee? Do you prefer strong or weak coffee? Is plastics normally stronger or weaker than metal? Is plastics normally stronger or weaker than metal? Who is stronger, Batman or this guy? Who is stronger, Batman or this guy? Is Batman stronger or weaker than Superman? Is Batman stronger or weaker than Superman? Or maybe they are equally strong? Is this dog beautiful? Is this dog beautiful? Do you think it's stronger or weaker than the other dog? Do you think it's stronger or weaker than the other dog? O próximo, rápido, lento. Fast, slow. Fast, faster, fastest. Slow, slower, slowest. Is Usain Bolt faster or slower than you? Is Usain Bolt faster or slower than you? Is Usain Bolt faster or slower than me? Is Usain Bolt faster or slower than me? Is Usain Bolt the fastest man in the world? Is Usain Bolt the fastest man in the world? Is Usain Bolt faster or slower than a train? Is Usain Bolt faster or slower than a train?
Velho, novo. É importante ressaltar que velho e novo com coisas é old and new. Old, new. E com pessoas é old e young, ok? Você não pode falar uma pessoa nova, tipo jovem, e falar new. Tem que ser young, ok? As formas. Old, older, oldest. New, newer, newest. E young, younger, youngest. Do these things look old or new? Do these things look old or new? Does the big black building look newer or older than the white building? Does the big black building look newer or older than the white building? Does this girl look younger or older than the man on the orange bike? Does the dog look younger or older than its owner? Does the dog look younger or older than its owner? O próximo par, caro, barato. Expensive, cheap. Expensive, de novo, é comprido, 3 sílabas. Então é expensive, more expensive, most expensive. Cheap, cheaper, cheapest. Is coffee cheap or expensive in Denmark? What do you think? Is coffee cheap or expensive in Denmark? You can say, I think coffee is. Is it more expensive than in Brazil? Here at this place, what's cheaper, a tea or a cappuccino? What's cheaper, a tea or a cappuccino? Is a cappuccino more expensive or less expensive than a double espresso? Is a cappuccino more expensive or less expensive than a double espresso? What's the cheapest thing on the menu here? What's the cheapest thing on the menu here? Próximo par, quente, frio, warm, warmer, warmest, cold, colder, coldest. Do you prefer a warm or a cold shower? Do you prefer a warm or a cold shower? Is it colder or warmer in Argentina than in Brazil? Is it colder or warmer in Argentina than in Brazil? Is it colder or warmer in your city than in Denmark? Where does it look warmer? In picture 1 or picture 2? Where does it look warmer? In picture 1 or in picture 2? Os próximos são fáceis, que se você sabe um, você também sabe o contrário. Aqui, por exemplo, happy, unhappy, feliz, infeliz. É o prefixo que muda, que faz com que o adjetivo pegue o sentido contrário. E é importante que na pronúncia é essa parte un, que é pronunciada mais forte. Não é unhappy, como os brasileiros iam falar muitas vezes, é unhappy, unhappy, happy, unhappy. IR também é um prefixo desses que faz a mesma função. Resistible, irresistible, ok? Força no ir, de novo, irresistible. E o IM também faz isso. Patient, impatient. Não é impatient, é impatient, ok? Força no im, de novo. Força nessa sílaba, que significa não. Impatient. Do these guys look happy or unhappy? Do these guys look happy or unhappy? And what about this woman? Does she look happy or unhappy? Healthy, unhealthy, saudável e não saudável, se usa para coisas e para pessoas. E de novo, força, não unhealthy.
e pronunciam o I no final, importante, não é health, que é saúde. Healthy, unhealthy. Is Coca-Cola healthy or unhealthy? Is it healthier or unhealthier than fruit juice? Is it healthier or unhealthier than fruit juice? Does this man look healthy or unhealthy? Does this man look healthy or unhealthy? Does Donald Trump look as unhealthy as this man? Does Donald Trump look as unhealthy as this man? Próximo, important, unimportant. Does Michelle Tamer have an important or an unimportant job? Does Michelle Tamer have an important or an unimportant job? Is Neymar's job as important as Michelle Tamer's? What do you think? Is Neymar's job as important as Michelle Tamer's? Próximo, interessante e chato. Interesting, boring. Interesting, more interesting, most interesting. Boring, more boring, most boring. Então, boring tem duas sílabas só, mas mesmo assim se usa more e most nessas formas da comparação. Do you think soccer is interesting or boring? Soccer is football, but in North America, in the USA and Canada, people say soccer, and in the rest of the world, people say football. So, do you think soccer is interesting or boring? What about politics? Do you think politics is interesting or boring? Do you think politics is more or less interesting than soccer? Do you think politics is more or less interesting than soccer? Próximo par, inteligente, estúpido. Intelligent, stupid. Intelligent, more intelligent, most intelligent. Stupid, more stupid, most stupid. Is Dilma Rousseff intelligent or stupid? What do you think? Does this man look stupid or intelligent? Does this man look stupid or intelligent? Who do you think is more intelligent, Tamer or Dilma? Who do you think is more intelligent, Tamer or Dilma? Who do you think is more intelligent, men or women? Próximo, delicioso, gostoso e nojento. Delicious, disgusting. Palavras longas, então a gente usa more e most. Does this look delicious or disgusting? Does this look delicious or disgusting? Does it look healthy? Does this look delicious or disgusting? Does it look healthy? Does this look delicious? Does it look healthy or unhealthy? And the last pair, easy, difficult, fácil, difícil. Easy, easier, easiest, difficult, more difficult, most difficult. Do you think it's easy or difficult to make a cake? Do you think it's easy or difficult to make a cake? Do you think Portuguese is an easy language or a difficult language? Do you think Portuguese is an easy language or a difficult language?
Do you think English is easier or more difficult than Portuguese? Do you think English is easier or more difficult than Portuguese? Alright guys, thanks. I personally think English is easy, at least as easy as Portuguese. And I really hope that my videos make English easier for you. Parabéns, meu amigo, minha amiga. Agora você sabe realmente usar os adjetivos em inglês. Se você seguiu as videoaulas até agora, eu tenho certeza que seu nível de inglês aumentou muito. E em cima disso, aqui está tudo de graça. Se você gostou, dá um like, se inscreva. E se você não gostou, dá um não gostei. E me fala o que eu posso melhorar para você gostar. Se você acha que esse canal merece crescer mais rápido, por favor me ajuda. Compartilha com seus amigos, seus familiares, qualquer pessoa que queira aprender inglês, ok? Muito obrigado. Eu sou muito grato por esse canal, por vocês, por essa lindeza que é o mundo. Thanks a lot, guys. See you next time.